Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Cada vez mais recebemos aí informações de que a torcida do Cruzeiro festeja até agora esse merecido título. Tendo em vista o foguete, né? Não, tendo em vista um título merecido, tendo em vista o futebol que o Cruzeiro apresentou no jogo de ontem, durante todo o campeonato, liderando o campeonato quase que do começo até o fim. O time do Cruzeiro liderou, né? O time do Cruzeiro é um time que tem... O time do Cruzeiro é um time que tem se destacado já há algum tempo por sua excelência técnica, tática. Veio vítima de duas infelicidades no jogo contra o Once Caldas e no primeiro jogo contra o Atlético, onde o time do Atlético conseguiu superar. Mas se a gente colocar a rigor, pau a pau, uma equipe sobre a outra, a equipe do Cruzeiro é muito melhor. Muito superior e, na verdade, ela conseguiu mostrar isso na segunda etapa, né? O primeiro tempo, a gente pode dizer que e acho que ficou muito claro, Paulo. A proposta do Cruzeiro era ofensiva no primeiro tempo, mas ele tinha algumas dificuldades de chegar na movimentação à frente. E a proposta do Atlético, que durante a semana toda foi dita que seria uma proposta ofensiva, ela foi muito mais defensiva, talvez até puxando muito mais o Cruzeiro para a sua condição de ataque. O Atlético, sem a referência efetiva em termos de ataque, ele perdeu muito durante todo o jogo. E a segunda etapa foi toda do Cruzeiro, o Cruzeiro mostrando o futebol técnico que a gente habituou a ver nesses últimos meses. E acho que até no desabafo do Cuca, que o pessoal vai poder ver no Minas Esporte, acho que tem muito disso. Ele confessou que a semana passada foi uma semana muito complicada para ele, porque ele praticamente deixou de ser, ele, que eu digo, o Cruzeiro, né, com o seu comandante, a melhor equipe do país num contexto, e passou a ser uma equipe que poderia até deixar escapar o Mineiro, numa situação, ou seja, tudo que foi feito até aquele momento foi apagado por muitos, né? E aí, eu falo com muita tranquilidade disso, porque nós, a semana inteira, batemos nessa tecla de que o Cruzeiro era uma equipe muito forte, de que o Cruzeiro vinha diferente no domingo, porque já estaria recuperado de tudo que havia acontecido, da decepção da Libertadores, que um time como o Cruzeiro não tinha desaprendido de jogar o seu futebol, e que o Atlético era uma equipe que o torcedor também deveria se orgulhar, como eu acho que tem que se orgulhar, porque é uma equipe que mostrou situações, jogadores, possibilidades para o Campeonato Brasileiro, que fazem com que o seu torcedor possa acreditar mais. A revelação do próprio Giovani pelo meio, do Felipe Souto, que nem foram tão bem na partida de ontem. Talvez tenha pesado ali a ausência da torcida, né? A maior experiência do Atlético. É interessante que na sexta-feira eu perguntei para os nossos comentaristas: juventude ou experiência, o que vai ganhar esse título? Na verdade, ganhou a experiência de quem tinha o contexto. Lembrando que o Cruzeiro estava sem o Montiel, que é o seu principal articulador de jogadas, e mais uma vez provou que mesmo sem o Montiel consegue jogar e vencer, porque todas as vezes que o Montiel esteve fora também conseguiu vencer. Concordo com o desabafo do Cuca, que na verdade ele confessa pra gente, o pessoal vai ver no Minas Esporte, que o presidente Zé Perrella chegou a mostrar para ele mensagens no celular do presidente de pessoas influentes dizendo que o Cuca não poderia ser mais o técnico do Cruzeiro. Agora, você imagina, nós falamos tanto disso aqui, tomara que os dirigentes tenham juízo, os dois, né? De estar vendo que o trabalho está sendo muito bem feito, tanto do Cuca quanto do Dorival, e que não tinha nada a ver com o que acontecesse nessa decisão do campeonato. E aí eu disse para o Cuca: olha, mas você já foi valorizado na sexta-feira, quando o seu nome começou a aparecer numa possível ida para o São Paulo, em virtude da demissão ou não do Carpegiani, que até agora ninguém resolveu. Sim. Mas aí ele disse: pois é, e se eu tivesse perdido o título, será que essa seria da mesma forma? Então, eu acho que a gente precisa entrar numa era do futebol de aprender a respeitar o que é feito de verdade, né? De aprender a enxergar o trabalho dos nossos treinadores e das equipes que eles comandam de uma forma mais linear, né? E acho que essa é a obrigação do jornalista, não ser emocional, ser realista, né? O torcedor comemora, e é até saudável a provocação que existe entre torcidas rivais, essa provocação na brincadeira, a gente recebe mensagens, manda mensagens, enfim, uma grande brincadeira que envolve o futebol. Que tem que ficar na brincadeira. Só que ontem nós tivemos notícias de alguns momentos em que a brincadeira não foi brincadeira,
em que os torcedores se assanharam para se enfrentar, para se confrontar com confrontos físicos, com agressões. O futebol precisa encontrar um novo caminho, né, Dimara? Eu acho que a gente tem que fazer a meia-culpa também, né? Nós todos que formadores de opinião e que levamos isso todos os dias para o torcedor, e eu sempre falo com a tranquilidade da ética que eu carrego na minha carreira, de ter esse histórico, de saber reconhecer o que é melhor em cada um, né? Talvez, isso é quase que uma história de vida mesmo, né? Você reconhecer o que é de melhor no outro. Isso faz com que a gente possa diminuir essas situações. Nós viemos com a equipe acompanhando o Cruzeiro de Sete Lagoas até a Toca da Raposa. Durante o trajeto todo, o Cruzeiro foi recepcionado pela sua torcida, o Cruzeiro teve ao seu lado os carros dos seus torcedores, chegou à Toca da Raposa com toda a tranquilidade do mundo, teve lá os seus torcedores, e acho que isso que foi bacana. A gente pediu tanto que o torcedor atleticano entendesse o momento de cada um. Se houvesse a vitória atleticana, seria diferente? Seria diferente. Se tiver, como foi a do Cruzeiro, eu acho que houve esse respeito. Então, eu acho que nesse sentido, o torcedor atendeu aos apelos. E que se pese que a gente tem uma mega, uma metrópole, que as coisas acontecem espalhadas por aí. Para finalizar a nossa conversa aí, rapidamente, Magno Alves será execrado, será crucificado claro que não, por aquele episódio de perder um gol, no momento crucial do jogo? Ele perdeu para o goleiro que eu considero o melhor goleiro do Brasil, atuando hoje no Brasil e atuando como brasileiro. Nem Júlio César hoje, nem o próprio Gomes, nenhum deles é tão bom quanto esse momento do Fábio. Então, foi no Fábio que ele ficou. Agora, acho que o Cruzeiro precisa de um título grande, já que muitos torcedores criticam o Mineiro, já que o Cruzeiro ganhou um título grande há 8 anos, né? Mas olha só... Para consolidar essa imagem de grande time. O Cruzeiro e Atlético, né? E o próprio Cuca disse ontem o seguinte: eu valorizei do início ao fim o título mineiro, porque eu joguei com a equipe titular. Então, eu acho que essa valorização do título aconteceu. Se não era uma concepção de diretoria, a da comissão técnica foi. E acho que Cruzeiro e Atlético devem ao seu torcedor um grande título. Tomara que nesse decorrer aí da campanha agora de segundo semestre, o Atlético tem Sul-Americano, o Cruzeiro tem o Brasileiro, quem sabe se esse título realmente possa vir para o futebol mineiro. Dimara Oliveira, 12:30 na tela da Band com Minas Esporte. Com tudo isso e muito mais. Com tudo isso e muito mais. Dimara, um bom dia para você, uma boa semana